O punk rock britânico nasceu no balcão de uma loja de roupas chamada Sex, e os Sex Pistols eram os garotos propaganda dessa loja. 4 caras que tocavam muito mais na marra do que na técnica e que foram recrutados pra vender rebeldia em formato de jaqueta de couro. Porque vamos lá, Reino Unido nos anos 70 tava todo mundo meio fudido. Um monte de desempregado, juventude largada às traças, era o cenário perfeito pra transformar ressentimento em produto. E esse produto era o punk rock, que vendeu muito, principalmente depois que os Pistols foram participar de um programa de TV ao vivo em que o apresentador cutucou tantos caras que eles responderam da maneira mais agressiva possível. E a Inglaterra acordou no dia seguinte com os tabloides anunciando o fim do mundo. Se tinha gente horrorizada de um lado, do outro a juventude inteira tinha achado aquilo a coisa mais legal que eles já tinham visto na TV. Mas o problema é que meteoro também cai. E do mesmo jeito que explodiu, virou manchete, muito rapidamente o punk implodiu e começou a sair de cena. Só que alguma coisa naquele movimento ficou nos coraçõezinhos de jovens ao redor do mundo. E o punk se tornou um dos maiores gêneros musicais da história. Então, como que uma loja de roupas conseguiu fazer isso? Pegue a sua coquinha gelada, esquente o seu fish and chips, que hoje a gente vai ver como que o punk nasceu como produto de vitrine e acabou virando estilo de vida. Vai, Gislene, pode trazer meu coturno e minha jaqueta de couro. They are punks. O que é punk mesmo? Punk de rua. Tell me about punk rock. Você quer saber o que é punk? Você quer saber o que é punk? Quer mesmo? Punk was a reaction. Bom, antes de qualquer coisa, vamos deixar claro aqui. O punk já existia, ou pelo menos pedacinhos dele espalhados. Em Nova York a gente tinha o famoso boteco chamado CBGB, que era basicamente um porão podre onde os Ramones tocavam desde 74. Essa história aqui vai se passar ali entre 76 e o começo dos anos 80. O Iggy Pop, o padrinho do punk, já desfilava o seu rock de garagem sujo desde o final dos anos 60. E até o Peru, nossos vizinhos latino-americanos aqui, tinham uma banda chamada Los Saicos, formada em 64, que muita gente jura de pé junto que já tava fazendo punk muito antes dos Pistols. Mas voltando pro Reino Unido, o cenário era mesmo desolador. O país estava quebrado, afundado em crise. E quem mais se fudia nisso tudo era, claro, a juventude. Foi nesse ambiente insalubre que uma dupla entendeu que aquela raiva toda dos jovens tinha valor de mercado. A primeira metade dessa dupla era um cara chamado Malcolm McLaren, um londrino de 30 anos, agitador cultural, obcecado com imagem e com a ideia de que estética também podia ser política. E a outra metade era Vivienne Westwood, a estilista que pegava aquelas ideias meio tortas e botava no corpo das pessoas. E que foi ficar milionária depois, né? Dá um Google nela aí. Juntos eles foram transformando uma lojinha na King's Road, em Londres, que não era a Sex logo de cara. A loja foi mudando de nome, mudando de pele, eles foram surfando os hypes até virar a famigerada boutique. E a Sex não vendia roupa comportadinha, era uma coisa meio jaqueta de couro, látex, fetiche, misturado com camiseta ofensiva, umas coisas meio provocativas, sabe? E a melhor prova disso era uma funcionária chamada Jordan, a primeira e original Sex Pistol, muito antes da banda existir. Ela resolveu incorporar o espírito daquela loja e já ia trabalhar de meia arrastão, top de borracha, maquiagem pesada. E foi esse laboratório da lojinha que começou a atrair os moleques certos, ou errados, né? Porque rolava até umas estampas, um suástica, numa lógica bem zoada de usar esse símbolo terrível pra chocar as pessoas, né? E entre esses jovens incendiários que estavam por ali, tava o mais importante deles, John Lydon. E aqui tem uma ironia que define tudo, porque o McLaren era um cara que controlava tudo. E quando ele decidiu montar uma banda pra promover a sua loja, ele escolheu justamente o único ser humano de Londres que ninguém conseguia controlar. E o Lydon chegou ali já meio pronto, com 19 anos, porque ele já tinha presença, já tinha aquela cara de mal encarado, sabe? Mas pra entrar na banda ele teve que fazer um teste dentro da própria loja. Jogaram um chuveirinho de banheiro na mão dele pra improvisar de microfone e botaram I'm 18 do Alice Cooper tocando de fundo. E mandaram, vai filhão, faz teu nome aí, canta por cima. E
como é que eu sei do microfone de chuveirinho? Porque esse vídeo aqui tem bastante coisa tirada da Bíblia do punk. England's Dreaming, do John Savage. Sabe o que tá escrito lá também? Que todo mundo da banda achou o John Lydon um grandíssimo idiota. Tanto que no primeiro ensaio só o Lydon apareceu. Mas o Malcolm, o empresário, gostou do que viu, porque ele era o cara perfeito, que a câmera ia odiar e o público ia amar odiar junto. E o Malcolm resolveu apostar no sujeito. Por hora, tava formada a bomba relógio britânica. Uma vitrine que vendia provocação, uma funcionária que era um escândalo ambulante e uma banda que parecia um experimento prestes a dar errado. E aqui cabe a pergunta, né? Dentro dessa configuração capitalista, quase de uma anti-boy band, antes mesmo das boy bands existirem, isso aqui era uma banda de verdade ou era uma campanha integrada de marketing? A verdade mesmo é que isso não importava muito, porque quando o público ouviu os caras, alguma coisa clicou. Eles viram ali algo muito mais profundo do que só uma banda de boutique. E o que aconteceu em seguida saiu completamente do controle. I always wanted to meet you. Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? You dirty son. You dirty old man. Well, keep going, Chief, keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something You outrageous. dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Se o punk tivesse um dia oficial de nascimento, seria esse daqui, porque era dezembro de 1976. O apresentador se chamava Bill Grundy e ele já parecia ter tomado umas birita a mais antes de entrar no estúdio. Os Sex Pistols tinham sido chamados de última hora para entrevista porque o Queen do Fred Mercury tinha cancelado, olha só que ironia. E o Grundy, talvez por tédio, talvez porque subestimou aqueles moleque ou porque tava... resolveu provocar ao vivo. Perguntou sobre as namoradinhas, flertou com as meninas que estavam junto, cutucou os músicos com vara curta e ele esperava constranger os meninos. Mas os caras do Sex Pistols não engoliram o velhote não. O Steve Jones chegou a chamar ele de Dirty Bastard em pleno horário nobre da televisão britânica. Pra você ter uma ideia, é como se uma banda brasileira fosse no Luciano Huck e chamasse ele de cachorro safado no meio da tarde. A merda tava feita. A emissora recebeu centenas de reclamações naquela noite. O apresentador foi suspenso e a Inglaterra acordou com os tabloides em polvorosa. A banda mais podre do Reino Unido, os porcos do rock. O país inteiro tava com raiva dos caras. Ou fascinado, né? Que no fundo é a mesma coisa. E foi aí que esse experimento saiu do laboratório, porque esse escândalo fez o que nenhuma estratégia de divulgação ia conseguir. Distribuiu o punk de graça para todos os cantos do país. Cada tabloide furioso era um cartaz. O público olhou para aquilo, quem não ficou abismado, e sentiu, pô, eu posso fazer igual, eu posso afrontar quem me desrespeita. Mas alguns meses depois, os Pistols dobraram a aposta. Eles chutaram o Glenn Matlock da banda, que até tinha um refinamento musical, e colocaram quem no lugar? Sid Vicious, que tocava muito mal, mas tinha a cara perfeita do Apocalipse. E se ainda restava alguma dúvida, ali ficou claro que os Sex Pistols preferiam parecer perigosos do que soar competentes. Mas você acha que foi pouco? O próximo passo foi um ataque direto à realeza. God Save the Queen saiu em maio de 77 e é aquele tipo de música que o cara que recebia lá na rádio podia ler o nome e falar, pô, nome ok, né? Mas bastava escutar a segunda frase pra entender que a intenção tava longe de ser uma homenagem. E como é que eles foram promover essa faixa? No ano do Jubileu de Prata da Rainha, a banda alugou um barco no Rio Tâmisa pra tocar a música bem debaixo do nariz da monarquia. E é claro que eles não conseguiram fazer o show inteiro, né? Porque a polícia percebeu a palhaçada, cercou o barco e tentou parar tudo ali. Isso foi tudo filmado, inclusive. E o resultado foi exatamente o caos que o McLaren teria encomendado se ele tivesse encomendado. A música foi banida da rádio e mesmo assim chegou ao número 2 das paradas. O punk deixou de ser um nicho e virou o símbolo nacional de revolta. E pouco tempo depois veio a prova de que o escândalo não tava só chamando atenção, tava vendendo. Em outubro de 77, o Nevermind the Bollocks saiu, cercado
picado de polêmica, estreou em primeiro lugar. A bagunça tinha virado produto oficial. Só que o movimento era tão intenso, tão à flor da pele, que saturou rápido demais. Quanto mais o punk aparecia, mais a mídia definia o que ele era. E a definição que colou foi, claro, a mais rasteira possível: o kit completo do delinquente de vitrine. O maninho que põe a jaqueta de couro e sai xingando todo mundo. Era a caricatura engolindo a criatura. E aí em 78, com pouco mais de 2 anos de formação, numa turnê americana desastrosa, a banda acabou. No último show da banda, na última música, o Johnny Rotten, o John Lydon, olhou pra plateia e soltou aquele que pode talvez ser o epitáfio do punk. Ever get the feeling you've been cheated? Alguma vez vocês sentiram que foram enganados? Ever get the feeling you've been cheated? Good night. O McLaren tinha perdido o controle da criatura. Cada membro foi para um lado. O Sid ficou para trás, sozinho, afundado em heroína, acusado de matar a namorada num quarto de hotel em Nova York e morto de overdose antes mesmo do julgamento, com 21 anos. Ali, por volta desse mesmo ano, 78, a indústria já tinha entendido o modelo de negócio punk. Várias gravadoras começaram a assinar bandas às pressas, as lojas passaram a vender o look punk completo. Então, apesar desse fim melancólico, apesar do desastre, a campanha de marketing funcionou, vendeu umas jaquetas e acabou? Não. A estética morreu cedo ali junto com a implosão dos Sex Pistols, mas o jeito de pensar ficou. Porque o punk podia até ter virado fast fashion, moda rápida, mas a ideia que ele tinha soltado no mundo, essa já não podia mais ser devolvida pra loja. Tem gente que leva o punk muito a sério, como se fosse uma coisa política, um movimento político de transformação. Eu acho que não é isso, meu. Enquanto tiver um moleque na rua a fim de fazer um som e tal, o ideal punk nunca morre. Olha, eu sinto muito em te contar a verdade e acabar com a sua fantasia, mas Papai Noel não existe. Ele foi uma criação da Coca-Cola. Aquele velho batuta de barba branca, roupa vermelha e barrigudo foi uma adaptação que a marca fez nos anos 30. Claro que o São Nicolau já existia, só que antes disso, o Noel era meio que uma bagunça, porque ele aparecia como um elfo magro, vestia verde, azul, marrom, era bem diferente. Mas hoje ninguém questiona o visual clássico. Hoje ninguém pergunta por que o Papai Noel rejeita os miseráveis. Ele simplesmente é assim, do seu jeitinho. Eu amo o capitalismo! Você quer mais um exemplo pra acabar com o seu dia? Sabe o Dia dos Namorados? Também não caiu do céu. No Brasil, foi uma jogada de marketing de um publicitário chamado João Dória, pai daquele político sapatênis, que em 1948 precisava movimentar o comércio num período fraco de vendas. E aí ele escolheu o 12 de junho, véspera de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e colou a narrativa em cima. Fora do Brasil, a data costuma ser outra, né? O dia de São Valentim. Aqui a campanha pegou tão bem que hoje, experimenta esquecer essa porra namorando pra você ver o tamanho da crise. Tudo fabricado. A nossa vida é uma mentira. Só que tem uma diferença crucial entre Papai Noel e o punk. Porra, claro que tem, né, sim? A Coca-Cola vendeu aquele sentimento gostoso, quentinho, família, magia. O Dia dos Namorados vendeu um ritual. Só que o punk vendeu outra coisa: ação direta, permissão pra peitar, o famoso ethos do do it yourself, faça você mesmo. E teve gente que entendeu isso na hora. Quando um moleque de 19 anos chamado Mark Perry viu os Ramones tocarem em Londres, voltou pra casa e na mesma semana fez um fanzine xerocado na mesa da sua cozinha, sem redação, editor, orçamento e principalmente sem pedir licença pra ninguém. O Sniffing Glue começou a circular de mão em mão antes que a imprensa tradicional percebesse, entendesse o que estava acontecendo. Ele simplesmente foi lá e criou a própria imprensa. Você pode vender jaqueta e se não gostar você vai na loja e devolve, mas ideia, essa não tem devolução. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Tá, então
você tá querendo me dizer que o punk morreu assim como o rock morreu lá nos anos 70? Ou como o hip hop morreu ano passado? Claro que não, né? O que morreu de verdade nessa história foi só a casca, o punk de vitrine, o briefing da agência legalzona. Tudo isso aí foi virar NFT de macaco 5 anos atrás. E morreu também, né? Só que a parte mais perigosa do punk sobreviveu. E se você quisesse recriar o punk hoje como uma receitinha de bolo, você ia precisar de 4 ingredientes principais. Pega o seu caderninho de Ana Maria Braga aí e anota. Primeiro ingrediente, um punhado de estética própria. Você pega crise, precariedade, lixo, raiva, tédio, mistura tudo isso numa travessa grande e transforma em linguagem visual. O punk fez exatamente isso. O feio virou bonito porque o feio é o que tinha ali, né? Ninguém tinha dinheiro pra fazer bonito do jeito certo, então azar. E quando a escassez vira estilo, a cópia disso quase sempre parece uma encenação. É realmente falso, né? Tá, segundo ingrediente, um circuito próprio de mídia independente. Você não espera convite da Rolling Stone pra aparecer, ou crítica boa da Folha. Também não espera a gravadora entender o que você quis dizer. Não, você faz um fanzine no porão da sua casa, xeroca tudo, distribui boca a boca, show em porão, o que der pra fazer com a grana que tiver. O punk foi construindo a estrada enquanto andava nela, ia pavimentando, andando, trocando o pneu com o carro andando. E quando o mundo finalmente resolveu prestar atenção, o troço já tava espalhado organicamente. Terceiro ingrediente, talvez o mais ofensivo de todos, o fato de que qualquer um podia fazer aquilo. A barreira de entrada era baixíssima. E isso, naquela época, era quase uma afronta em si. Porque pra fazer cultura, você tinha que ser estudado, tinha que ter ido pra uma faculdade de música, de arte. E aí chega o punk e fala, não, pô, qualquer um pode fazer essa porra assim. Você pode montar a sua banda ruim e gritar a sua verdade. Foda-se se o seu baixista é uma merda. Tá tudo certo. Você pode fazer um zine feio, impresso em jornal velho. Você pode prensar o seu disco num fundo de garagem, vai ficar todo cagado, tá tudo bem. Tá liberado em raio público e mesmo assim fazer uma coisa que as pessoas admiram, porque é uma coisa humana, real, que tá acontecendo diante dos seus olhos. E o mais importante, quando uma geração inteira olha pra isso e pensa, ué, nunca me disseram que eu podia fazer isso aí também. Aí já era, meu querido. E o quarto ingrediente é a reação institucional. Esse aqui você precisa ter porque você precisa ter o confronto, você precisa incomodar. E esse atrito vai gerar um inimigo, às vezes vários inimigos. Mídia tradicional em pânico, TV horrorizada, velho pedindo censura, político esperneando, polícia descendo o cacete. Cada vez que um adulto tentava apagar o fogo dos jovens, ele acabava fazendo propaganda de graça. Mistura tudo isso num país em crise, deixa fermentar no ressentimento, bota no forno 5 horas até começar a assustar idoso em fila de INSS e quando sair fumaça, parabéns, você acaba de criar um movimento cultural novinho em folha. E o mais louco é que essa receita não ficou lá presa nos anos 70. Alguns desses ingredientes são usados até hoje. O drill britânico, por exemplo, é um estilo que brotou do rap com toda aquela produção caseira nascida da precariedade. Os moleques criaram um circuito paralelo gigante dentro do YouTube, muito antes de qualquer gravadora prestar atenção neles. A polícia de lá tentou com todas as forças cancelar show, teve político pedindo pra tirar música do ar, o sistema olhou o drill e viu uma ameaça, mas a molecada britânica olhou e viu um caminho. É muito parecido com os anos 70, histórias repetindo. Consegue pensar num paralelo aí, brasileiro? Claro, o funk carioca fez a mesma coisa, de um jeito mais tropical, porque a estética nasce no morro e o baile vira um circuito próprio. O Estado tentou proibir de todas as maneiras e até hoje tem projeto para criminalizar a música. Os moralistas tentam demonizar o movimento, mas uma geração inteira entendeu que não precisa pedir autorização de ninguém da Zona Sul para fazer um dos estilos musicais mais ouvidos do país. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Nenhum desses movimentos
Beatles acordou um dia e falou: ah, vamos pegar a receita do punk e recriar. Não é isso. Eles fizeram por uma questão de necessidade, porque quando você tem raiva, quando o sistema joga contra e quando você tem criatividade e não tem recurso, você acaba chegando em soluções parecidas com as do punk. E aí você vai encontrar os ingredientes que eu citei pipocando em lugares diferentes. O que a senhora acha dos punks? Dos punks eu faço em casa. Não, dos punks. Horrível. Horrível, horrível. Pra quem gosta é um prato cheio, né? E é aqui que a pergunta do vídeo finalmente se responde. Como é que uma loja de roupas conseguiu dar identidade para uma geração inteira? Conseguiu porque ela empacotou aqueles sentimentos de uma maneira fácil de consumir, uma embalagem bonita, que era o suficiente para esconder o que tinha dentro. E quando o mundo resolveu dar uma espiadinha, encontrou uma baita ideia. E aí já era tarde. O problema nunca foi o barulho, a estética, o xingamento na TV. O problema foi o precedente que o punk abriu. A descoberta que dá pra criar cultura sem pedir licença pra ninguém. Essa descoberta não envelhece e ninguém esquece. O Sid Vicious talvez seja a prova mais cruel desse movimento, né? O personagem que ficou tão grande que o ser humano por baixo dele não sobreviveu. A estética consumiu a pessoa, mas o movimento punk seguiu em frente sem ele. Porque o que importava ali não era só a jaqueta de couro, não era só a casca. O punk morre quando vira fantasia? Talvez, mas ele renasce toda vez que alguém resolve fazer barulho e incomodar sem pedir licença. E a loja lá de Londres já fechou faz muito tempo, mas a ideia, essa continua aberta para sempre para quem quiser usar.